Falar ou pensar em aborto não é fácil, seja ele espontâneo ou não. Mas um aborto provocado talvez seja algo ainda mais difícil de lidar. Não dá para dizer que foi porque Deus quis. Mas mais difícil ainda é um aborto praticado no Brasil por uma mulher pobre que recorre a medicamentos e clínicas clandestinas e acaba, às vezes, na delegacia e, por vezes, morre. O fato de cerca de 1 milhão de mulheres passarem por isso todos os anos torna esse um problema de saúde pública e por isso não pode ser desconsiderado pelo Estado. Como resolvê-lo? Aumentar o controle sobre as clínicas ou mudar a lei e evitar que essas mulheres continuem a passar por isso? Essa polêmica é o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu recebo hoje Lenise Garcia. Ela é professora da Universidade de Brasília e presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Soraya da Rosa Mendes, mestre em Ciência Política, doutora em Direito, Estado e Constituição. A deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná. E o deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Você também é nosso convidado. Participe pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e a nossa página na internet. Senhora, senhor, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu quero começar mostrando um mapa que dá uma visão geral de como é que é a legislação em relação ao aborto no mundo. Esse mapa foi elaborado pelo Center for Reproductive Rights, que é uma organização não governamental de profissionais da área jurídica que tem por objetivo promover e defender os direitos reprodutivos das mulheres no mundo. Essa organização funciona há cerca de 20 anos. Em vermelho, a gente tem os países onde é proibido, o aborto é proibido ou só é permitido em casos excepcionais, como para salvar a vida da mulher, no caso do Brasil, em caso de aborto e por autorização do Supremo Tribunal Federal em caso de anencefalia. No laranja, um pouquinho mais escuro, são os países em que o aborto é permitido somente para preservar a saúde. Laranja claro, em razões socioeconômicas, por razões socioeconômicas, o aborto é permitido. Em verde, são os países onde não há qualquer restrição à prática do aborto. E em cinza, são pouquíssimos onde as informações não estão disponíveis. Agora, para a gente ter uma noção de como é que está o aborto no Brasil, eu tenho aqui os dados da Pesquisa Nacional de Aborto 2010-2011, que é um estudo conduzido por 2 professores da Universidade de Brasília, a antropóloga Débora Diniz, que é do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, e o sociólogo Marcelo Medeiros. Então, aqui a gente tem uma informação sobre a idade do primeiro aborto. Mulheres que fazem o primeiro aborto, talvez até meninas, 12 anos, entre 12 e 19 anos, são 51% dos casos. De 20 a 24, 18% dos casos. De 25 a 29, 21% dos casos. De 30 a 39, 8% dos casos. E não informaram 2%. Essa pesquisa foi realizada entre 2010 e 2011. Então, a gente identifica que quanto mais jovem, de 12 a 19, maior a incidência do primeiro aborto. E o segundo quadro, também feito pela mesma pesquisa, Pesquisa Nacional de Aborto. Essa pesquisa é realizada em 5 capitais brasileiras, Belém, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro. A gente vê a escolaridade das pessoas que praticam aborto. 39% tem somente o ensino fundamental, 39% tem somente o ensino médio e 21% tem o ensino superior. Então, gostaria de começar esse debate ouvindo o deputado Harold de Oliveira. Deputado, cerca de 1 milhão de mulheres praticam aborto no Brasil todos os anos. Essa é uma estimativa. O Ministério da Saúde fala em 800 mil, algumas instituições falam em 1 milhão de mulheres que praticam aborto. Para ser classificado como problema de saúde pública, é necessário reunir 2 indicadores. É preciso que não seja algo raro, que é o que a gente pode verificar não é, o aborto não é raro no Brasil, e que isso precisa causar também um impacto para a saúde da população. Dessas mulheres que praticam aborto clandestino, cerca de 20% a 25% acabam nos hospitais para tentar corrigir e resolver sequelas de abortos mal sucedidos. Eu gostaria de começar ouvindo o senhor como resolver um problema dessa ordem. Este realmente é um assunto de extrema importância, porque ele tem implicações de natureza sociopolítica, podemos dizer assim, analisado lato sensu,
E é um problema também extremamente técnico, né, onde nós temos métodos, né, de evitar a gravidez, porque a questão do aborto ele é muito ligado ao fato de uma gravidez indesejada, né? Tanto que a estatística mostra que, na medida em que a mulher amadurece, cai a incidência de aborto, porque, naturalmente, ela vai se tornando mais consciente das maneiras de evitar a gravidez. Agora, a questão da saúde, ser saúde pública, eu, pessoalmente, não sendo um especialista, né, eu não concordo que seja uma questão de saúde pública a questão do aborto, porque é um fator, quer dizer, é uma estimativa que no Brasil 1 milhão de mulheres por ano, mas nós temos que olhar os outros lados das estatísticas, né? Claro que existem problemas de saúde, também sequelas que ficam, mas nós temos outras estatísticas aí do próprio DataSUS que mostra que a incidência de mortes, por exemplo, de óbitos por questão de aborto, que este sim seria um dado mandatório para a definição de saúde pública, é realmente mesmo 1 milhão, estão falando aqui, né, como estimativa, e em 2011 apenas 135. E a média nos últimos 10 anos tem sido da ordem de 140 mulheres que morrem por questão praticando aborto. Agora, é verdade ainda que muitas delas têm o problema do óbito devido a aborto, chega em 30%, aborto fora do local, fora do útero, das trompas, etc. Então, essa é uma outra questão. Eu não consigo entender por que pode se considerar como um problema de saúde pública, inclusive até com legislação do governo estabelecendo a profilaxia do aborto. Quer dizer, não sei, eu vou ouvir aqui naturalmente, vou aprender aqui com as especialistas, né, para ver, mas eu não consigo entender, quer dizer, o meu entendimento não alcança que seja realmente uma questão de saúde pública. É uma questão delicada, é uma questão, e tem problemas ainda de fundamentação, até de natureza de formação histórico-cultural, né, principalmente do Ocidente. A questão religiosa entra nisso aí, dos valores cristãos. Então, todas as questões estão colocadas na questão do aborto. Agora, existe uma que essa, para mim, ela é, digamos assim, insofismável, não tem como se discutir. O aborto é um assassinato, a interrupção da gravidez é um assassinato, porque se a vida começa, e esse é um entendimento científico, começa na concepção, qualquer interrupção é um assassinato, você está tirando uma vida. Vamos ouvir então a opinião da deputada Rosane Ferreira, PV do Paraná. Deputada, qual é a sua opinião em relação a esses números? Eles são terríveis. Nós estamos falando, na minha concepção, de um problema grave de saúde pública. 250 mil internações pelo Sistema Único de Saúde por complicações ocasionadas por um aborto mal conduzido, ou até para terminar, fazer uma curetagem uterina, terminar um aborto mal conduzido. Isso significa muitos recursos do sistema de saúde. As mulheres que praticam o aborto, e olha que eu não vou falar aqui como deputada que estou, mas como enfermeira que sou de formação, com 22 anos de atuação na área de saúde pública, especialista em saúde pública, digo sem nenhum medo de errar, as mulheres não optam pelo aborto deliberadamente, querem fazer um aborto simplesmente porque querem. Muitas vezes é a última solução que lhes resta. Muitas vezes. E as mulheres interrompem a gravidez há muito tempo, desde que o mundo é mundo, há muito tempo. Nós temos isto ocorrendo em todas as classes sociais e em todas as faixas etárias. Também a pesquisa do DF mostra as adolescentes praticando mais
abortos, mas não é a realidade do estado do Paraná, por exemplo. Nós temos muito mais problemas com as mulheres, já mães de 2, 3 filhos, que sabem a dor e a responsabilidade e às vezes até interrompe uma gravidez não desejada, a 4ª, 5ª gravidez não desejada, não planejada, até para poder cuidar melhor dos outros filhos que têm. Então, até para poder exercer a maternidade responsável com os outros filhos. Diga-se de passagem, era o mais difícil para nós tratarmos e lidarmos com uma mulher que se vê grávida numa 3ª ou 4ª gestação do que com uma adolescente na 1ª gestação. Ela já sabe o que é a maternidade. Ela já sabe. Então, nós temos que fazer alguma coisa e tem que ser feito já. Não é possível que esta questão seja tratada em programas de televisão, diferente do nosso, que tenta buscar um consenso, mas muitas vezes, quando se mostra uma clínica clandestina sendo fechada, ou quando se expõe uma mulher que deu à luz num banheiro, ou colocou um feto numa lixeira, muitas vezes não se trata isso de uma forma, ou se mostra isso de uma forma de buscar o problema, mas de banalizar ou de aumentar os índices de audiência somente. É disso que nós estamos tratando e hoje eu espero que nós possamos, no final desta conversa, servir para quem nos vê e ouve, comece a pensar nesse problema e cobrar uma solução. Eu gostaria de ouvir as duas outras convidadas que estão aqui em relação a essa questão do começo da vida, mas eu quero aproveitar o que a deputada falou e vou ler um breve depoimento de uma telespectadora, é a Débora Ribeiro, não sei de onde ela é. Ela diz o seguinte: sou totalmente a favor do aborto. Acho o Brasil um país muitíssimo atrasado nesse quesito. Ela dá um depoimento, diz: acredito piamente e defendo a ideia de que se as mães pudessem ter o direito de querer ter o filho ou não, o Brasil seria um país muito mais evoluído. Eu, por exemplo, engravidei sem querer aos 20 anos. Acabei perdendo, mas se a gestação tivesse ido ao fim, minha vida estaria destruída e a do meu filho também. Agora, com calma, me preparo para engravidar ano que vem, quando irei me casar. Esse é o depoimento da Débora Ribeiro. Professora Soraya da Rosa Mendes, quando o Supremo Tribunal Federal discutiu a questão da lei da biossegurança, e houve toda uma discussão em relação a essa questão de quando começa a vida, né? Quando foi questionado se os embriões que não seriam usados poderiam ser encaminhados para pesquisa. E o ministro Carlos Aires Brito, então ministro, ele disse o seguinte: a vida humana é confinada a 2 etapas, entre o nascimento com a vida e a morte encefálica. Então, com base nisso, ele defendeu que fosse possível usar os embriões que seriam inservíveis, vamos dizer assim, que seriam usados para pesquisa científica. Do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, que leitura a senhora faz em relação à Constituição do Brasil, essa questão de quando é que começa a vida e se essa é uma questão que deve ser considerada para a discussão sobre a legalização, a descriminalização ou não do aborto? Perfeito. Primeiro, boa noite a todas e ao deputado em especial. Estamos numa mesa aqui majoritariamente feminina e que bom também que seja assim, né? Todas nós como profissionais e a deputada aqui a nos representar. Eu primeiro queria fazer um breve convite a todos e todas que escutam e que estão escutando, estão acompanhando esse debate pela internet, para que nós pudéssemos nos desarmar ao fazer esse debate. Porque essa é uma questão que, com certeza, como você muito bem colocou, ela toca em questões que são relacionadas a concepções de ordem interna de cada um de nós. E por aí eu começo dizendo que se eu perguntar à deputada, perguntar à professora, perguntar a você, perguntar ao deputado, quando começa a vida, cada um de nós vai ter uma resposta diferente. E esse é o pressuposto básico para que o nosso texto constitucional não traga um momento exato do começo da vida. Porque a concepção de quando começa a vida, ela é religiosa, moral, ética, íntima de cada um. E o nosso Estado é um Estado laico. Eu quero lembrar que ainda no debate da Assembleia Nacional Constituinte, houve a discussão a respeito da possibilidade de que a vida tivesse um determinado momento fixado e que nós tivéssemos, a partir dali, uma fixação de que não se poderia ter um aborto legalizado ou descriminalizado no Brasil. Essa proposta foi vencida.
e ela foi vencida com sabedoria dos constituintes de 1987, que redundou na nossa Constituição de 1988, porque vivemos os marcos de um Estado democrático de direito, de um Estado que é laico. Respeitemos todas as posições religiosas e todas as posições éticas e morais. Mas o direito, ele não pode se prestar a veicular concepções que são éticas, religiosas e morais. O direito, ele se presta a trazer aquela que é a regra de bem-estar para todos e todos majoritariamente. Eu tenho, de uma forma geral, até um entendimento, e tenho escrito sobre isso, que inclusive esta regra que hoje temos no nosso Código Penal de 1940, ela não se sustenta diante da nossa Constituição de 1988. Porque a nossa Constituição de 1988, ela traz um direito fundamental das mulheres, que é o direito à autodeterminação. Você lembrou da discussão da Lei de Biossegurança. E eu lembro aqui a discussão da própria DPF número 54, que discutiu a anencefalia. Naquela hipótese, naquele momento, nenhum dos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal disse que estaríamos ali discutindo, que estavam ali, estaríamos nós, né, a sociedade brasileira, discutindo a interrupção da gravidez ou o aborto de forma geral. Mas disse o ministro Marco Aurélio que naquela situação estávamos discutindo questões que diziam respeito aos direitos sexuais e reprodutivos e à autodeterminação das mulheres. O ministro poderia ter só dito que tratávamos ali de uma questão de saúde pública, mas ele não fez. Ele ali deixou plantada a ideia de que nós precisamos discutir esta questão com maior profundidade e que me parece que, sob a perspectiva constitucional, já não se pode mais permanecer com a criminalização da forma como está. Que respeitemos todas as posições, que são éticas, que são religiosas, cada um de nós vai ter as suas, mas nós precisamos pleitear, sim, por um Estado que seja um Estado que respeite o direito de todos. O direito à vida, se você me permite só mais um segundo, é o direito à vida de 1 milhão de mulheres que fazem o aborto neste país ao longo dos anos e 250 mil que morrem. O aborto mata as mulheres. O Código Penal de 1940. Então, eu quero aproveitar e esclarecer, existe uma discussão no Senado Federal em relação ao novo Código Penal. Essa discussão, foi formado um grupo de juristas, um grupo de notáveis, para discutir um novo Código Penal para o Brasil, justamente pelo fato de esse ser muito antigo, e de lá para cá a sociedade já mudou e muito. E o Conselho Federal de Medicina encaminhou uma sugestão para esse grupo de notáveis para que fosse autorizado, fosse incluído, fosse liberado, fosse descriminalizado, melhor dizendo, o aborto até a 12ª semana de vida. A sugestão do Conselho Federal de Medicina foi acolhida por esse grupo de juristas. Esse anteprojeto foi transformado num projeto do senador Sarney e foi analisado por uma primeira comissão de senadores. O parecer foi pela retirada dessa modificação. Então, na posição dessa comissão especial, o aborto deve continuar sendo um crime doloso contra a vida, não é isso, professora? E esse projeto está hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e de lá ainda vai passar pelo Senado, pelo plenário, vem para a Câmara, então muita coisa ainda pode acontecer em relação a isso. Eu gostaria de ouvir, então, a professora do UNB, doutora Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida. Gostaria de ouvi-la em relação a esses números que foram colocados, professora, em relação a essa questão questão da vida, né? Porque é um ponto muito tratado, se é a vida da mulher, se é a vida da criança, dúvida. Como é que isso deve ser tratado? Certo. Bom, começando pelos números, certo? Eu acho importante distinguir claramente, primeiro, o número de abortos que acontecem, né? Que é um número que, na verdade, ninguém sabe. Dizer quantos abortos acontecem no Brasil é como dizer quantas toneladas de maconha são comercializadas no Brasil. Né? Como é algo que é feito clandestinamente, é um número absolutamente impossível de se saber com um mínimo. Então, só o que existe com relação ao número de abortos são tentativas, são suposições. Né? E é engraçado que esses números que são supostos, se fala muito deles. Né? E quase não se fala dos números reais que estão no DataSUS, que são os números em relação às mortes das mulheres, né? Às mortes maternas. Né? Então, eu fiz questão de entrar hoje, o deputado já trouxe rapidamente, mas eu fiz questão de entrar hoje no DataSUS e pegar os dados mais recentes, consolidados, que são de 2012. Né? Então, mortes de mulheres, toda e qualquer mulher, em 2012, nós tivemos 509.885, certo? Em idade fértil,
66.927 mulheres em idade fértil, né? Portanto, é absolutamente impossível que morram 250 mil mulheres de aborto. Esse número não é de morte, esse número são mulheres que vão ao hospital para fazer um tratamento. Então, acho bom ter isso muito claro, né? Então, o número de mortes em idade fértil, 66.927. Mortes maternas, ou seja, mortes em torno ao nascimento da criança ou ao aborto, 1.583, certo? Então, as mortes maternas são 0,31% das mortes de mulheres, né? Então, quando se fala que o aborto é uma das principais causas de morte materna, está se falando de uma morte que representa 0,31% do total de mortes de mulheres. E dentro das mortes maternas, né, o aborto ele representa 3,5%, né? Então, foram, no ano de 2012, 120 mulheres que morreram em função do aborto, né? Dessas 120, que pode ser atribuído ao aborto provocado, foram 56. Né? Então, nós temos, no máximo, 56 mulheres que morreram em 2012 em função de um aborto provocado. Então, esse número não representa um problema de saúde pública. Certo? Agora, o aborto é uma questão de saúde? É muito mais que isso, é uma questão de morte, porque não existe aborto sem morte. A gente precisa lembrar que existe alguém que morre sempre. Né? Existe alguém que morre sempre, que é exatamente essa aqui, 12 semanas, né? Isso que foi colocado com muita polêmica, né, na lei. Por quê? Porque a gente olha aqui, a gente não tem dúvida que isso é uma criança. Certo? Isso aqui é uma réplica exatamente igual, né, à criança, certo? No útero materno com 12 semanas. É evidente que essa vida já começou, né? E, aliás, falando do começo da vida, aqui eu vou discordar de que isso seja algo assim, isso é um fato biológico, né? E, aliás, é uma pergunta, não é muito adequada, eu sei que se faz assim, quando começa a vida, porque a vida, a rigor, só começou uma vez, né? Nós temos um início da vida. Depois desse início da vida, que foi há milhões de anos, a vida se propaga. Né? A vida não surge, a vida se propaga. Uma vida humana só pode nascer de uma relação entre um homem e uma mulher. Né? E é quando acontece essa relação entre o homem e essa mulher é que surge essa vida. E essa vida surge nesse dia em que eles se relacionaram. Né? Isso é um fato biológico incontestável. Eu posso discutir se eu vou reconhecer valores, direitos a essa vida ou não. Né? Mas que ali existe uma vida humana é um fato biológico. Né? No dia que o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, naquele dia se formou a Lenise. Né? E naquele dia estava definido que eu ia ter os olhos do meu pai e o nariz da minha mãe, como de fato eu tenho. Né? Então, se esse serzinho que se formou ali naquele dia tivesse morrido ou tivesse sido morto, eu não estaria aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. No material que eu estava lendo, as pessoas que defendem até a 12ª semana, o que se defende é porque até a 12ª semana não teria havido ainda uma formação neurológica que vamos dizer assim, que representasse efetivamente uma situação de não sei se é consciência a palavra mais adequada, sim, que isso se assemelharia, por exemplo, a uma pessoa que sofre um acidente, tem uma morte cerebral e a família autoriza, por exemplo, a retirada do coração daquela pessoa. Sim, não tem realmente se usa esse argumento, mas eu não vejo fundamento nele, né? Porque, em primeiro lugar, porque a pessoa que sofre uma morte cerebral, ela está num processo de término, né? E, na verdade, morte cerebral significa morte, né? Um morto cerebral, ele só está vivo, quer dizer, vivo não, ele não está vivo, né? O coração dele está batendo porque tem uma máquina fazendo esse coração bater, né? O conceito de morte cerebral, ele só surge depois da UTI, né? O conceito de morte cerebral só surge depois que eu tenho máquinas fazendo o coração e o pulmão funcionarem sem que o cérebro esteja funcionando. Porque antes disso, quando havia morte cerebral, havia parada cardíaca imediata. Né? Então, se colocava a morte como sendo do coração, mas a morte, na verdade, quer dizer, já tinha acontecido ali no cérebro e por isso o coração parou também. Né? Agora, a criança que está aqui se desenvolvendo, ela está num processo de desenvolvimento e se ninguém interferir nesse processo, ela vai nascer e vai ser uma pessoa como qualquer um de nós e vai ter o seu direito. Então, eu não tenho como comparar uma situação com a outra. Né? E, inclusive, não é verdade que o cérebro não esteja formado. Com 12 semanas já está formado sim. Tá? Sente, percebe, né? Relaciona-se com o ambiente à sua volta,
né? A partir mais ou menos da 6ª semana eu já vou tendo toda essa... todo esse encaixe, digamos assim, né, entre os nervos, os músculos, né, a criança pula no útero da mãe, né, na 8ª, 9ª semana, a criança está pulando no útero porque ela está formando a inervação dos pezinhos para conseguir andar. Tem um vídeo magnífico da National Geographic que mostra isso, todo o desenvolvimento da criança no útero da mãe. Eu tenho aqui um comentário que chegou de Alexandre Moura, e ele vai bem na linha do que a senhora está falando, professor. Ele diz o seguinte, ele questiona os números que foram apresentados na abertura do programa. Ele diz que, segundo o SUS, menos de 80 mulheres morrem por ano em decorrência de aborto, e que ele diz que não, ele reforça a tese de que não existe em absoluta definição de quando a vida começa. Aí, deputado Haroldo Oliveira, eu gostaria de ouvi-lo em relação à questão do planejamento reprodutivo no Brasil, né? Eu tenho aqui um comentário que é de Maria Elizabeth Suzin, ela é de Toledo, do Paraná. Ela diz o seguinte: a legalização do aborto não seria a solução para os inúmeros problemas causados pela gravidez indesejada. O governo deve propor projetos sociais para resolver essas questões. Morte de inocente é um pecado grave e o início do fim da humanidade. Agora, eu queria saber qual que é se o Brasil tem uma política de planejamento reprodutivo e que, de fato, as mulheres possam recorrer ao sistema de saúde público e evitar uma gravidez indesejada. Por quê? Porque quem procura, as mulheres que morrem ou que procuram os hospitais para resolver as sequelas são mulheres pobres. Porque quem tem $2.000 para fazer um aborto no Leblon ou nos Jardins, faz numa clínica muito bem montada e sai de lá muito bem atendida. Como se ela tivesse ido fazer um tratamento estético, vamos dizer assim, né? Então, as mulheres que são realmente vítimas, vamos dizer assim, né? Todas são vítimas, que são as maiores vítimas, são as mulheres que não têm condições financeiras para isso e que precisam de um Estado que as auxilie na questão do planejamento familiar. Você acha que a gente tem feito isso? Sem dúvida. Já foi colocado em várias posições, né, pelas participantes desse debate. Eu fico muito feliz de poder estar participando e ouvindo vocês que têm um conhecimento mais profundo, porque a gente debate esses assuntos muito mais por convicções de foro íntimo, às vezes, do que propriamente por um conhecimento. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, qual é a solução para isso? É que esse é o grande tema que nós temos que encontrar. Porque nós temos que levar em conta, vou voltar ao assunto, que é fundamental e é muito importante, nós não estamos tratando de uma sociedade onde os seres humanos são amorfos, são reduzidos. Nós estamos tratando de seres humanos integrais, seres humanos que são tridimensionais, seres humanos que são fisiológicos, são psicológicos e são também espirituais, são também transcendentais. Esta é a nossa natureza. A responsabilidade disso foi Constantino I, que usou o cristianismo como instrumento político para reunificar o Império Romano. E dali surgiu, então, o quê? Surgiu que o cristianismo foi capilar, entrou em todas aquelas regiões onde Roma alcançava, e os estados que surgiram, né, daquele período de ocupação, acabaram tendo uma formação política, uma formação histórica, toda ela e cultural, muito de acordo com essa natureza humana. Nós não podemos fugir disso. Que existe essa questão, é uma questão que muitas, principalmente quando a gente começa a estudar, quando a gente é muito científico, começa a entrar, e eu me enquadro nisso, numa fase da minha vida, a gente começa a achar que não é, mas depois a gente volta para ver que é ali que está o fundamento da questão. Nós não fazemos leis, e a nossa lei, por acaso, também é romana, para um Estado que vai moldar uma sociedade. Nós fazemos uma lei para uma sociedade que se molda de dentro para fora. Então, esta é a grande questão que existe. Então, nós temos que considerar essa natureza do ser humano. No momento em que nós consideramos isso, aí nós vamos ver qual é a forma de resolver. Eu acho que a parte fundamental é a educação. Se nós tivéssemos um sistema que pudesse, desde a infância, a escola realmente, com a família,
educarem as crianças até poder, mais tarde, o próprio Estado trazer alternativas que não seja apenas o anticoncepcional, mas que seja realmente o planejamento familiar e que as pessoas possam se sentir seguras. É claro, a estatística mostrou, as pessoas mais jovens têm um apelo sexual muito maior. E esse é o apelo da natureza. Para que existe esse apelo? Se isso fosse ruim, não houvesse esse apelo, a humanidade não existiria. Deputado, eu preciso fazer um breve intervalo. Pois não. E eu quero só ler rapidamente alguns comentários que chegaram de alguns telespectadores para mostrar como realmente a população está interessada nesse assunto. Raquel Dias, ela diz o seguinte: se o Estado tem que defender a vida, o que nos faz pensar que a vida dessas mulheres vale mais do que o seu filho que está sendo gerado? Arthur Oliveira, ele diz: é inacreditável que pessoas possam defender o aborto, impensável acabar com uma vida sem que ela possa se defender. Alisson Gustavo, de Niterói, ele diz: medir as consequências das suas decisões é a base da sociedade, a mulher que provoca o aborto não é vítima, é uma assassina. E Carolina Camilo da Silva, ela diz: penso que é necessário uma articulação de redes de serviço, tanto de saúde como de outras políticas públicas estruturadas, para que quando uma gestante procure o SUS para fazer o aborto, essa rede apoie essa mulher e amplie seu horizonte de possibilidades para além do aborto. Então, pegando aqui o gancho da Carolina Camilo, a gente vai falar no próximo bloco sobre um projeto desenvolvido em Campinas de redução de danos para mulheres que fazem aborto. Você pode participar pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, o nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara e na Rádio Câmara. Hoje nós estamos falando sobre aborto ilegal, uma prática que alcança cerca de 1 milhão de brasileiras todos os anos. Estão aqui comigo hoje Lenise Garcia, ela é professora da Universidade de Brasília e presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Soraya da Rosa Mendes, mestre em Ciência Política, doutora em Direito, Estado e Constituição. A deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná. E o deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Deputada Rosane Ferreira, no final do outro bloco eu comentei que a gente ia tratar de um assunto. Em Campinas, foi desenvolvido o primeiro projeto de redução de danos para mulheres que procuram os hospitais para se tratar de abortos mal sucedidos ou abortos que deixaram sequelas, vamos dizer assim. Não sei se um aborto pode ser uma coisa bem sucedida, né? E a pessoa que coordenou esse projeto, nós tentamos, inclusive, conversar com ele, não foi possível, que ele está viajando, mas eu li alguns artigos em que ele diz que já é possível identificar que mulheres que saem de lá, mas bem orientadas em relação a como prevenir uma futura gravidez indesejada. E por que ele desenvolveu esse projeto? Porque ele entende que uma mulher que chega ao hospital, né, com problemas, a senhora como enfermeira pode dar um depoimento sobre isso, ela tem que ser acolhida e tratada. E, infelizmente, em alguns hospitais, alguns profissionais de saúde, foi uma coisa que me espantou, acham que aquela mulher que chega lá, ela tem que, ao contrário, ela tem que sofrer um pouco mais, que é para ela aprender e não voltar nunca mais. Aqui no Congresso existe uma dificuldade muito grande de discutir esse assunto. O então deputado Eduardo Jorge apresentou em 91 um projeto que foi discutido, foi votado em 2008, de 91 para 2008, na Comissão de Seguridade Social e Família, teve um parecer da deputada Jandira Fegali e foi rejeitado por unanimidade o projeto pela descriminalização do aborto. Então, a minha pergunta para a senhora é o seguinte: diante da dificuldade que é discutir esse assunto no Congresso Nacional, um projeto dessa natureza seria uma política pública a ser adotada em larga escala? Não tenho dúvida, mas eu quero voltar a algumas questões. Primeiro, quando nós colocamos, em momento nenhum eu coloquei que nós teríamos 250 mil óbitos. Eu digo claramente, nós temos 243 mil internações pelo Sistema Único de Saúde. Isso são dados, são números do Ministério da Saúde. De procedimento, o procedimento colocado como curetagem uterina pós-aborto. Isso são dados. Nós tivemos agora, numa reportagem que depois, 2 mulheres no Rio de Janeiro que foram a óbitos depois de um aborto mal conduzido, mal feito, de forma ilegal, com
com práticas deploráveis. Nós temos falsos enfermeiros, falsos médicos, falsos lugares, abortos sendo feitos em casas, em fundo de quintal, toda sorte de coisa acontecendo. R$50. Exatamente. E o que nós temos que discutir aqui, você no outro bloco pediu, é a questão mesmo do nosso planejamento familiar. O que é que está acontecendo? Há dados, isso muda de região para região, de classe econômica para classe econômica, mas há dados colocados que 47% das gravidezes nesse país ocorrem acidentalmente. Quando você traz um filho para o mundo, planejando, cuidando, fazendo uma programação, não é fácil. Imagine uma criança ser trazida acidentalmente. Isso não é possível. E nós temos que trabalhar essa questão do planejamento familiar. Nós temos que, claro, investir no conhecimento. É muito importante que homens e mulheres conheçam seu aparelho reprodutivo e como funcionam, homens e mulheres, porque, via de regra, a carga é da mulher. Porque ela tem útero, porque ela concentra, porque a criança gera dentro do seu corpo, dentro do seu ventre, a carga dela. E a participação masculina é muito, muito, muito pequena na questão do planejamento familiar. Mas os métodos contraceptivos têm que estar à disposição. Ela tem que conhecer o seu corpo, ela tem que ter acesso a uma pílula anticoncepcional, a métodos de uso contínuo, a métodos esporádicos. Ela tem que ter acesso aos preservativos, seja o feminino, as mulheres, o preservativo masculino. E tem que também ser mais fácil fazer uma vasectomia ou uma laqueadura nesse país. Tudo isso tem que estar à disposição com mais facilidade das pessoas, porque no dia a dia, lá dentro da unidade de saúde, não é isso que a gente enxerga, não é isso que a gente vê. Essa iniciativa de Campinas é o que nós já fazíamos no Paraná há muito tempo. Eu vou colocar assim claramente para vocês, via de regra, em muitas unidades de saúde, o diagnóstico de gravidez é feito pelo profissional de enfermagem. Olhe bem o que eu estou falando. A mulher chega com uma amenorreia, ausência de menstruação, e o primeiro, via de regra, em muitos lugares, ela passa por uma consulta médica ou até por uma consulta de enfermagem. E o primeiro exame você pode solicitar. Você pode solicitar. E esse primeiro exame, que é o teste para gravidez, seja no sangue ou na urina, quando você vai entregar esse exame para esta mulher, ela se desespera, muitas delas. Claro, 40%, 30%, 20%, mas muitas se desesperam. A média diz que 47% são gravidez, assim, realmente acidental. Quando você entrega, eu quero ser muito rápida, e essa mulher diz, eu não posso ter esse filho, o que você faz? Você tem que ter esse filho? A nível da Constituição Federal, você é obrigado a ter esse filho? Ou a tua religiosidade diz você é obrigado a ter esse filho? Ou a parte biológica, você diz é obrigado? Quanto profissional de saúde? Você dá as alternativas, você não pode indicar um aborto, o aborto nesse país é ilegal, salvo 3 situações muito definidas. O estupro, a anencefalia, ou o risco de vida da mãe. Salvo isso, o aborto é legal. Mas o que a gente sempre fez foi isso. É uma decisão que você tem que tomar, é uma decisão tua, é uma decisão que você tem que tomar. Nós estamos aqui para cuidar de você. Agora, se você optar por uma interrupção de gravidez, olhe como, onde e com quem você faz, porque você corre risco de vida. E se você fizer isso, nós estaremos aqui do seu lado, que é o que Campina faz, mas é o que já fazíamos no Paraná, nós estaremos aqui do seu lado para ajudá-la depois, para que você nunca mais precise lançar mão dessa prática. Deputada, a senhora tocou num ponto que eu gostaria de ouvir a professora Soraya. Professora, lendo o material para esse programa, eu vi que é cada vez mais frequente os médicos brasileiros fazerem o que a deputada comentou. Eles recebem uma mulher que não quer ter aquele filho, que diz para ele que não vai ter aquele filho, ele não faz o aborto, porque ele sabe que é ilegal, ele não diz faça isso ou faça aquilo, mas ele tenta orientar aquela mulher para que aquilo, já que ela está decidida a fazer, para que ela sofra o mínimo
possível. Então, essa orientação que a deputada falou, que já era feita no Paraná há muito tempo, os médicos brasileiros cada vez mais vêm fazendo isso. Então, eu quero tocar no ponto que o deputado Haroldo de Oliveira falou. A legislação tem que se ajustar ao que a sociedade está praticando, a sociedade tem que se ajustar ao que a legislação está praticando, porque esses profissionais de saúde, eles mostram que eles estão ajustando o modus operandi dele à realidade. E como é que fica a legislação nisso? O que me parece é que esses profissionais, eles não estão fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que se pressupõe deva ser feito em um Estado em que se respeite as opções de cada um por ser um Estado laico. Essas mulheres, quando chegam ao sistema de saúde, que são tratadas como pecadoras ou criminosas, com alguns termos que nós ouvimos aqui, elas na realidade são tratadas dentro de um Estado que está fora dos nossos marcos constitucionais. Um médico, uma enfermeira que orienta dessa forma e que mais do que isso, que sabe que tem uma obrigação, que seja uma obrigação de acolhimento, porque a forma como muitas vezes as mulheres são tratadas é uma forma de colocá-las ainda numa situação de maior precariedade, vulnerabilidade psíquica e além da vulnerabilidade que nós todos e todas sabemos que é uma vulnerabilidade social e econômica, nós precisamos louvar situações como essa. Agora, eu só queria retomar algumas questões aqui, ainda sobre a perspectiva bastante jurídica mesmo, sem nenhum juridiquês. Eu já brinquei, eu sou da linha do direito achado na rua, não tenho por hábito utilizar esses termos. É obrigada a ter um filho? Eu queria responder essa questão sob o ponto de vista jurídico. Não. Porque o direito não admite, e esta é a base filosófica do direito, que alguém seja considerado instrumento a não ser para os seus próprios fins. A mulher ela não pode ser um instrumento para o desejo de quem quer que seja, a vontade de quem quer que seja, nem mesmo a vontade estatal. Continuo afirmando as concepções, as determinações que dizem que a vida começa desde a concepção e que respeito com toda a profundidade, elas são concepções de ordem moral, ética, religiosa. Elas são concepções que podem ter as suas raízes de ordem biológica, mas continuam sendo morais e religiosas. Mais do que isso, nós temos, a partir dessas concepções morais e religiosas, um grande desafio. Hoje, nós nem falamos mais de descriminalização do aborto, embora seja essa a minha defesa e seja essa a defesa histórica do direito à autodeterminação das mulheres. Mas nós precisamos hoje nos colocar na posição de tentar barrar projetos ainda mais conservadores. Ora, falamos aqui, e eu concordo com isso, o planejamento familiar é o que mais importa a todos e todas nós. Que essas mulheres cheguem ao sistema único de saúde, que tenham acesso aos preservativos, que tenham acesso à informação. Mas nós temos nessa casa tramitando projetos que fazem com que todas as hipóteses de aborto sejam restritas, inclusive as da anencefalia, que o Supremo Tribunal Federal recentemente manifestou, falando inclusive que seriam práticas abortivas aquilo que o próprio Conselho Federal de Medicina, né, e a medicina traz como um elemento fundamental para esse debate, que é a da própria pílula do dia seguinte. Então, nós precisamos discutir com profundidade. E eu, novamente, faço um pedido para que as pessoas olhem ao seu redor e vejam, não só os números, porque os números são importantes, e a professora Débora Diniz fez uma pesquisa com urna para demonstrar esses números que nós viemos afirmando aqui até esse momento, mas, de qualquer forma, que olhem para o lado e vejam se as suas primas, se as suas irmãs, se as suas filhas, se as suas vizinhas já não foram mulheres que praticaram aborto, e que se perguntem se essas mulheres são criminosas, se essas mulheres são perversas, se essas mulheres são pecadoras. Segundo essa pesquisa que eu apresentei no início, 1 em cada 5 mulheres até 40 anos de idade já praticou um aborto. Exatamente. Aí eu gostaria de ouvir, então, a professora Lenise Garcia. Professora, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 1996 até 2009, pelo menos 20 países aprovaram leis de aborto mais liberais. Né? E aí, o Uruguai aprovou em outubro de 2012, então 2 anos aproximadamente. Sim. O que se identifica em todos os países onde isso acontece? No primeiro momento, existe a sensação de que houve um aumento do número de casos de abortos. Tudo indica que em função de uma subnotificação da realidade quando era proibido. E em seguida, há uma redução do número de abortos. No caso do Uruguai, houve inclusive nenhuma mulher mais morreu em função de um aborto. Essa movimentação que existe na sociedade de modo geral e essa experiência de países que legalizaram a prática ou descriminalizaram a prática, é bom que fique claro que
se o Congresso aprovar alguma coisa nesse sentido, ninguém vai ser obrigado a fazer um aborto. Claro. Vai ser facultado a pessoa a fazer um aborto, né? Esses dados, eles não indicam que pode haver alguma esperança nisso, que isso pode minimizar o problema dessas mulheres? Veja bem, eu acredito que não, né? Na verdade, o assunto não é pacífico em lugar algum, né? Todos os países em que foram aprovadas leis favorecendo a prática do aborto, há um movimento muito forte contra, né? Quer dizer, a favor de que se volte a restringir, né? Exatamente pela preocupação tanto com o direito da criança, que tem o seu direito de nascer, né, e que ela não pode ser ignorada. A mulher, depois que engravidou, ela não está mais sozinha, ela não é mais, né, ela não tem mais essa decisão total a respeito do que acontece dentro dela, mas não só com ela, com a criança que chegou e que passa a mandar no corpo da mãe, né? A criança, quando ela é gerada, ela começa a dar as ordens, olha, esse mês as coisas vão ser diferentes, eu cheguei, tá certo? Então, a partir daí existe uma relação, né? E é nessa relação que, às vezes, o Estado é obrigado a intervir, né? Não é na questão de autonomia da mulher, é na questão de uma relação. Do mesmo modo que o Estado intervém com toda razão com a Lei Maria da Penha, né? Hoje a gente está aqui num dia que trata da questão da violência da mulher, né? A Lei da Maria da Penha, ela entrou dentro da casa, né? Porque aquilo que devia ser uma relação de amor, né, entre marido e mulher, tornou-se uma relação de agressão. Então, a partir do momento em que existe essa agressão, a sociedade precisa proteger essa mulher, né? Agora, a relação entre mãe e filho também tem que ser uma relação de amor, mas a partir do momento em que não existe isso, né, e que a mãe quer fazer uma violência contra esse filho, a sociedade precisa proteger essa criança. É por isso que há a questão né, de não se permitir, né, o aborto. Agora, eu também, né, conheço grupos, não como esse de Campinas, até conheço como esse de Campinas, mas conheço outros que trabalham com mão de obra voluntária e que tratam de ajudar a mulher a não fazer o aborto, né? E aí a gente percebe o quanto essa decisão de fazer o aborto é uma decisão frágil, né? Porque quando tem um ombro amigo, 80% delas desistem de fazer o aborto, né? Então, na verdade, a mulher, como todos falaram aqui, ela não faz o aborto porque quer, né? E muitas vezes ela não vê outra saída. Mas nós cometemos um erro muito grande se confundimos o fato de que ela não vê outra saída com a hipótese de que ela não teria outra saída. Porque cabe à sociedade prover essas saídas à mulher, né? E não conduzi-la a fazer um aborto que faz mal, não só para o seu filho, como para ela mesma. E essa é uma outra questão que eu acho que é muito pouco colocada e que é muito relevante, né? Fala-se do aborto seguro. Não existe aborto seguro. O aborto sempre faz mal ao corpo da mulher, né? Se ele for feito numa clínica, com todas as condições, então, digamos assim, o dano imediato que ele causa é menor do que aquele que ele vai causar numa clínica de aborto. Mas o dano a longo prazo é exatamente o mesmo. Então, essas meninas que apareceram aqui, que fizeram o primeiro aborto antes dos 20 anos. 12 anos, muito né? provavelmente antes de ter o primeiro filho. Tá? A probabilidade dessas moças terem câncer de mama é muito maior, né? E isso quase não se fala, né? O aborto está para o câncer de mama como o cigarro está para o câncer de pulmão, né? É uma causa claríssima, principalmente o aborto antes do primeiro filho, né? E então, isso depende se ela faz o aborto legal ou ilegal, né? O índice de problemas psicológicos, né? O índice de depressão, de necessidade de tratamento psiquiátrico, de suicídio, entre as mulheres que já realizaram um aborto, é muito maior. E isso são pesquisas feitas em países em que o aborto é legal, né? Existiu, inclusive, um trabalho muito interessante na Nova Zelândia, um trabalho de 20 anos acompanhando as mulheres, que o médico que começou a fazer esse trabalho, da área de psiquiatria, ele queria provar que a mulher que faz o aborto, digamos assim, né, que tem a liberdade de fazer o aborto, que ela estaria melhor. E ele provou o contrário, e ele teve que admitir. Ele falou, olha, eu não posso esconder os meus dados. O que eu pensava era o contrário. A hipótese dele não se confirmou. A hipótese dele não se confirmou. Ele falou, eu sou obrigado a reconhecer que o aborto faz mal à estrutura psicológica da mulher, né? E não é à toa, ela sabe que matou um filho, né? Inclusive, a deputada aqui falou, os outros filhos, exatamente, são os outros filhos, porque ela sabe que tem mais um
Ela sabe que ela tem um filho no ventre. E um filho você pode tirar do útero, mas não tira nem da cabeça nem do coração. Então, isso, com o tempo, vai deixar sua marca. Deputada Rosane Ferreira, falando ainda sobre a questão legal, né? O que o Congresso Nacional tem que fazer para tentar ajustar a sociedade, né? A prática da sociedade, a legislação, né? Hoje, o aborto, como a professora comentou, o aborto é considerado um crime contra a vida, né? E isso, inclusive, um crime doloso contra a vida. Pode, inclusive, ao tribunal de júri, vai ao tribunal de júri uma mulher que pratica o aborto. Mas, na realidade, isso acontece numa escala muito, muito reduzida, seja porque os profissionais de saúde não denunciam, né, aquela mulher que praticou o aborto, seja por problemas outros, acabam não acontecendo com a frequência que a lei preveria, né, que aconteceria. Na sua opinião, então, essa legislação ela não está de acordo com o que acontece na realidade? O que deveria ser feito? Com certeza não está de acordo. Com certeza não está de acordo. Todas as vezes, eu sou uma deputada do Partido Verde, e todas as vezes que eu estou num debate, a primeira coisa que me perguntam é isso. Deputada Rosane, a senhora é a favor do aborto? Eu sempre devolvo a pergunta da forma que ela chega. Quantos de vocês conhecem alguma mulher que tenha interrompido uma gravidez? Nunca teve, em momento nenhum, numa plenária com 30, 40, 50, 100 pessoas, a metade que não erguesse a mão e dissesse eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu falei, agora eu devolvo para vocês a pergunta. Essa mulher que vocês conhecem, vocês as colocariam na cadeia? Vocês aprenderiam? Não, não, não. Eu falei, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo maior do que esta questão. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que enfrentar esse problema, nós temos que levantar, inclusive os dados, né? Hoje, nós temos instrumentos para buscar estatisticamente quantos são os abortos realizados nesse país, independente dos 250 mil curetagens pós-aborto. A gente sabe que isso é uma ponta, muito provável a subnotificação do que supernotificação, a probabilidade é essa, e nós temos que adequar isso, nós temos que fazer esse diagnóstico, nós temos que buscar o porquê que essas gravidezes acontecem e nós temos que buscar uma solução para que nós não tenhamos tantas clínicas clandestinas e não tenhamos tantos problemas colocados. A mulher não necessariamente, eu sempre coloco isso claramente, a mulher, ela não precisa ser presa, ela não fez aquilo como mesmo a professora ao meu lado disse, de uma forma deliberada, porque quis, muitas vezes ela é levada a isso por várias circunstâncias. Agora, o profissional que expõe essa mulher a um risco, que está numa clínica clandestina, que a gente erroneamente chama de clínica, né? Nem deveria usar dessa forma. Esse profissional, ele comete um crime, sim. Quando ele expõe uma mulher, quando ele faz um procedimento médico com condições completamente inadequadas, ele comete um crime. Quando ele introduz uma agulha de tricô para provocar um processo exatamente, infeccioso. Ou quando coloca... Recentemente houve, inclusive, uma prisão aí de uma quadrilha. Uma quadrilha no Rio de Janeiro. Então a lei ela tem que se adequar, porque ele está cometendo o crime. Deliberadamente, ele está pondo a vida de... Ele faz deliberadamente, só pela vantagem financeira, ele está colocando em risco a vida de um ser humano. Hoje o Código Penal já prevê como crime também, né? Claro, exatamente. Em todas essas situações vão ser situações consideradas como crime. Mas, de qualquer sorte, eu acho que nós precisaríamos pensar também que, na verdade, essa indústria criminosa, daqueles que se locupletam da dor dessa mulher nesse momento, ela é alimentada por esse estado de criminalização todo. Porque eles sabem que não existe a possibilidade para que esta mulher ela busque uma outra alternativa que não aquela. E é bom nós falarmos sempre, claro que o aborto sempre é inseguro. Ninguém faz um aborto como se tivesse ido ao cabeleireiro cortar as pontas do cabelo. O que também pode ser muito inseguro
inseguro. Aqui também pode ser muito inseguro em certos aspectos. Vale a brincadeira aqui para distensionar. Mas nós temos que falar de aborto clandestino e de aborto inseguro. Eu acho que foi aquilo que você colocou com muita propriedade no início, a partir da pesquisa da professora Débora Diniz. São as mulheres pobres que se submetem a abortos inseguros. Professora, as demais aos abortos que são clandestinos. Nosso tempo encerrou. Eu queria dar 15 segundos para cada um, já que nós estamos dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, estamos discutindo um problema que envolve uma série de questões, envolve valores, envolve direitos, envolve religião, envolve saúde pública. 15 segundos, o que você acha que o Congresso Nacional deve fazer para resolver esse problema? Eu espero que os deputados e deputadas, senadores e senadoras eleitos para essa próxima legislatura, aqueles senadores e senadoras que vão continuar, que cumpram o seu dever constitucional de cumprir o texto desta Constituição. É aquilo que eu espero. Porque se assim for, o aborto, tal como está no nosso Código Penal, ali não permaneceria. Que se conformem àquilo que está na nossa própria legislação, que nós optamos em 1988. Estado democrático de direito, que é um Estado laico. Muito obrigada, professora. Deputada Harold Oliveira, PSD do Rio de Janeiro, o que a gente tem que fazer nessa casa no ano que vem, deputado? Primeiro, nós temos que conhecer melhor a formação histórico-cultural da nossa sociedade. Nós não podemos importar soluções que sejam reducionistas, que considerem este ser humano que nós somos, no Brasil, diferente. Pode existir outros tipos de ser humano, maneira de ver a questão da vida. Nós vemos a vida dessa forma devido à nossa formação histórico-cultural, devido às nossas convicções, aos nossos valores que foram inculcados, foram implantados dentro da nossa sociedade desde o descobrimento do Brasil, no primeiro dia. Muito obrigada, uma deputada. primeira missa. Professora Lenise Garcia, a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional não tem só por obrigação aprovar leis, tem por obrigação discutir políticas públicas também. Na sua avaliação, o que o Congresso Nacional deve fazer no ano que vem, na próxima legislatura, em relação a esse tema? Eu penso que ele deve proteger a vida de todos os brasileiros, né? Inclusive daqueles que ainda estão no útero da sua mãe, né, que são os mais frágeis, que não podem se defender e que por isso precisam que a sociedade os defenda e que precisa também buscar políticas positivas, exatamente como nós falamos, na educação, né, para que as mulheres não cheguem a essa situação de estar pensando em fazer um aborto, muitas vezes se sentindo pressionadas até pelo homem, né, que a maior parte das vezes quem decide pelo aborto é o homem, né, que não fiquem nessa situação. Então, o que podemos fazer em termos de política positiva para evitar a situação do aborto? Se o aborto é o problema, o aborto não pode ser a solução. Muito obrigada, professora. Deputada Rosane Ferreira, PV do Paraná, na sua opinião, o que a gente tem que fazer? Nós temos que enfrentar esse problema. A próxima legislatura, nós teremos em 513 cadeiras, 51 apenas ocupadas por mulheres. Mas nós temos que deixar claro que essa não é uma pauta das mulheres, embora sejam as mulheres as grandes vítimas. Essa não é uma pauta. Nós temos que puxar e enfrentar esse problema. É para isso que nós somos trazidos aqui. Não dá para fazer de conta que isso não existe, não dá para fazer de conta que as coisas não acontecem no nosso dia a dia. Eu já estou deixando provocado para a próxima, temos debatido isso dentro da bancada feminina, para que nós possamos já, no início da legislatura, organizarmos um grande seminário, um grande debate sobre o planejamento familiar nesse país. O que funciona e o que não funciona. E nós temos que urgentemente enfrentar essa questão do número imenso de gravidez não planejada. Ok, muitíssimo obrigada, deputada. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e participou muito. Quero agradecer a sua participação, muito obrigada. Na próxima semana nós vamos falar sobre economia, o que se pode esperar para 2015. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima terça, às 9h30 da noite. Até lá.